Olá, meninos, tudo bem? Espero que vocês estejam tranquilos, que vocês estejam bem. Quero deixar aqui o meu forte oi, meu forte abraço para vocês, primeiramente, e parabenizá-los pela presença de vocês nas avaliações, né? A frequência de vocês foram muito boas, né, com relação a avaliações também. A participação de vocês na avaliação foi bem positiva, né? Eu faço uma análise geral, um ou outro tirou uma nota inferior, mas isso faz parte do processo, né? Mas, de uma forma geral, todos estão de parabéns. É, Pelo menos eu pude perceber que está tendo esse contato, esse feedback, né, com relação às nossas aulas de uma nova forma agora, que é a aula EAD, né, que é a aula à distância. Então, nossos vídeos, por mais que sejam breves e tudo, eu só tenho dado umas orientações a vocês. De uma certa forma, o estudo ele tem total responsabilidade do aluno, né? O aluno ele tem que ter essa responsabilidade de sentar, de pesquisar. Agora vocês são chamados alunos pesquisadores, né? Que vocês vão estar apenas pegando algumas orientações que nós estamos dando e estudando por vocês. Isso é uma nova forma de mostrar que o ser humano ele também tem que agir de uma forma mais autônoma, né? Então, agora essa forma de estudar à distância, ela demonstra essa questão, né? Que vocês têm que ter esse posicionamento, né? De ser dono do seu próprio destino. Com isso, sendo alunos pesquisadores, né? Então, vamos lá, dando seguimento ao nosso conteúdo do segundo bimestre. Nós já começamos a falar sobre o racionalismo, nós já vimos sobre Descartes, né, que foi um grande representante, praticamente considerado o pai do racionalismo, né, com a máxima dele, penso, logo existo, né, e sempre teve essa questão do que vem a ser o conhecimento. Nós já vimos também sobre a teoria, o que é a teoria do conhecimento. Hoje nós vamos retomar alguns pontos. Esse assunto que eu trouxe para vocês hoje são 3 conceitos básicos da filosofia que gera em torno da questão do racionalismo e do idealismo. Então, nós temos o racionalismo representado por Descartes e depois nós vamos ver o idealismo de Kant, né? Que são representantes diferentes de correntes filosóficas. Mas nós temos que voltar um pouquinho sobre a questão do dogmatismo, ceticismo e criticismo, né? Então, Kant ele vai se encaixar aí no criticismo, a crítica, né? Crítica da razão pura. Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Mas esses 3 conceitos são conceitos básicos da filosofia, inclusive caem até mesmo no assuntos do Enem, né? Então são conceitos básicos e clássicos da filosofia, certo? Então nós vamos ver hoje sobre dogmatismo, ceticismo e criticismo. São 3 conceitos básicos, certo? Vamos lá, peraí. Então vamos lá. O que vem a ser a verdade? O que podemos conhecer? Essas aí são as grandes perguntas da humanidade, né? Desde quando começou-se a filosofia propriamente dita, essas são as perguntas primordiais da filosofia, né? O que vem a ser a verdade? Desde lá de Sócrates, desde lá dos pré-socráticos, né? E o que podemos conhecer? Como que o nosso cérebro, né, pode conhecer alguma coisa? Vocês podem estar me acompanhando no livro de vocês a partir da página 196, tá? Então, a partir da página 196 até a 199, certo? Vai estar lá falando sobre as possibilidades, o que podemos conhecer. É uma dessas perguntas que eu coloquei aí pra gente. Tá refletindo, né? Porque, como eu já falei, a filosofia, ela, claro que ela se preocupa com a resposta, óbvio, né? Mas a pergunta, ela, por mais que pareça simples, ela não é tão simples, né? Então, a pergunta, ela tem a sua importância. O que vem a ser a verdade? E o que podemos conhecer, né? Então, através dessa reflexão, nós vamos entender o que vem a ser o racionalismo e o idealismo, né? Então, nesse aí, nós estamos trabalhando com um eixo temático que é a teoria do conhecimento, certo? Então, é o principal assunto do segundo bimestre.
que dentro da teoria do conhecimento nós vamos ver as suas posições, certo? Então, a teoria do conhecimento tem por objetivo buscar a origem, a natureza, né? O valor e os limites do conhecimento, da faculdade do conhecer. A teoria do conhecimento se interessa pela investigação da natureza, fontes e validades do conhecimento. Entre as questões principais que ela tenta responder estão as seguintes: o que é o conhecimento possível? O que é o conhecimento? Qual é a possibilidade do conhecer? Então, essas questões, elas são as questões básicas do que realmente vem a ser o conhecimento para a filosofia, nesse momento que nós estamos vendo agora, que é a questão do racionalismo. Então, dentro da corrente filosófica, né, muito conhecida aí, é o dogmatismo. Então, o dogmatismo é toda doutrina ou atitude que afirma a capacidade do homem de atingir a verdade absoluta e indiscutível. Um dos grandes representantes do dogmatismo, no caso, Descartes, né, quando ele fala do racionalismo. O dogma, a gente costuma também vincular com a questão assim, são dogmas, são verdades absolutas, são verdades que não se contesta, é aquela história assim, por que isso? Não sei, só sei que é assim. Então, essa verdade absoluta é um dogma, né? Então, a palavra dogma, que significa opinião, dada como certa, então aquilo que é certo é um dogma, né? Inatingível, é imposta como verdade indiscutível, ou seja, o dogmatismo rejeita qualquer tipo de crítica ou contestação de algo. Então, para Descartes, tanto que ele forma o seu cogito, né? Penso, logo existo, né? Então, para ele, o fato dele pensar, dele raciocinar, ele não contestava as verdades. Podemos colocar também o dogmatismo, essa corrente filosófica, até mesmo dentro das grandes religiões. Existem religiões que têm os seus dogmas, né? E que não se contestam, não se pode contestar. Porque se você contestar, você é algo crítico, você pode se tornar um herege. Então, dentro de uma visão religiosa. Dentro da visão filosófica, o dogmatismo é aquela verdade absoluta. Não, então eu não vou contestar não, porque os gregos já diziam isso, René Descartes já dizia aquilo, então por que eu vou contestar? Vou aceitar e pronto. É uma verdade que não se contesta. Então isso é aquilo que eu até coloquei uma imagenzinha aí, como se a gente estivesse sempre colocando algo cegando, né? Então isso aqui representa o quê? É o meu dogma, né? Então eu não tenho que contestar, só tenho que aceitar. Essa é a visão principal do dogmatismo. Ceticismo, né? O que é ceticismo? É uma corrente de pensamento filosófico que defende a ideia da impossibilidade do conhecimento de qualquer verdade. Criada na Grécia Antiga por Pyrrhon de Elis, filósofo grego, né? Essa filosofia rejeita qualquer tipo de dogma, afirmação e tal. No livro de vocês, na página 197, fala também sobre Górgias. Quase que não sai. Muitos estudiosos também atribuem a ele, né, a questão do ceticismo, porque o ceticismo é uma corrente filosófica que ela discute de todo o conhecimento. Lembrando que quando essa corrente filosófica surge lá na Grécia Antiga, um dos grandes posicionamentos deles era a questão do ser. Conhecer o ser. Será que eu realmente posso conhecer o meu ser? Então, essa é a grande questão para os gregos antigos, né? O conhecimento sobre o ser. Né? Então, nesse momento, quando se surge essa corrente filosófica do ceticismo, eles dizem que não tem condições da gente conhecer o ser porque os sentidos podem me enganar. Então, através dos sentidos e a minha razão, ela pode sofrer alguma influência. Então, eu posso me enganar com o conhecimento sobre o ser. Né? Então, surge aí a corrente filosófica ceticismo. Né? Eles passam a duvidar das coisas, eles passam a entender que
o conhecimento ele não pode ser absoluto, né? O que nós conhecemos são meras, vamos dizer assim, consequências. Então, eu não conheço o meu ser, eu não consigo conhecer. Isso dentro da visão ceticista. E tem também o criticismo, né? Que vem de crítica, né? A palavra crítica vem disso, né? Possui duas fases, a pré-crítica e a crítica. Na fase pré-crítica, mostra afinidade pelo racionalismo, ou seja, quando eu começo a criticar, eu começo a colocar alguns argumentos, né? E na fase crítica, mostra uma afinidade pelo empirista, ou seja, o que é um empirista? O empirismo é o conhecimento após a experiência, né? Empírico. Então, é aquilo que eu tenho, um conhecimento que eu adquiro após a experiência. Então, essa é uma fase também crítica, né? A fase principal que é a crítica, né? Essa caracteriza-se assim por, antes de tudo, conhecer a razão, saber que ela é o que pode ou não pode conhecer. O seu objetivo era superar discussões entre o racionalismo e os empiristas, redefinindo os limites entre a fé e a razão. Então, Immanuel Kant, ele é um dos principais representantes dessa corrente filosófica, né? Sobre nós, as estrelas, abaixo de nós, a lei moral. Isso aí, Kant, vocês, quem quiser, né, futuramente estudar sobre o direito, né, vocês vão ver a questão de Kant assim bem latente, porque ele fala sobre a questão da moral. Então, a moral é a lei, é o que rege todos os seres humanos aqui. Então, para ele, ele vai fazer sobre a análise da razão pura, né? E a razão nata. Isso nós vamos estudar um pouquinho mais para frente também. Hoje foi breve, tá? Nós vamos deixar aí, eu vou deixar lá para vocês atividades no GR8, para vocês estarem pesquisando, certo? E respondendo também as atividades que eu vou colocar lá da página 199, tá? Referente ao que vocês vão fazer. E trouxe aí para vocês aí um breve pensamento, né? Vamos refletir um pouquinho. O relativismo é válido enquanto combate o dogmatismo, mas, se levado ao extremo, pode se tornar-se um ceticismo. Então, quando a gente começa a questionar muito, né, a gente começa a se tornar até mesmo um pouco cético, né? Eu acredito que todos nós temos um pouquinho de cada coisa, né? Então, vamos lá. Bons estudos para vocês. Até semana que vem.